Até agora, temos utilizado sempre tipos de dados simples. Nós definimos os atributos e domínios de tipo numérico, de tipo caractere, e também temos outros tipos de dados simples, tais como data, imagem e outros. Além de atributos e domínios, também podemos definir variáveis de tipos de dados simples. Uma variável é uma parte da memória à qual damos um nome e nos serve para guardar um dado temporariamente. Como vemos, cada objeto tem sua seção de variáveis, ou seja, as variáveis que se definem em um objeto são conhecidas apenas neste objeto. Agora, se, por exemplo, queremos armazenar temporariamente os dados de um cliente em determinado objeto, temos a opção de definir uma variável individual para guardar o ID, outra variável individual para guardar o nome, outra para o endereço, etc. Ou o GNexus também nos permite armazenar vários dados juntos em uma única variável. Para resolver desta última forma, precisamos definir um tipo de dado especial chamado tipo de dados composto ou tipo de dados estruturado. Para criar esse tipo de dados, devemos criar um objeto GNexus do tipo StructureDataType. Damos o nome SDTCustomer. Create e vemos uma estrutura a definir semelhante à estrutura das transações. Nela, vamos adicionar cada membro o nome de dado que nos interessa armazenar para um cliente e seu respectivo tipo. Adicionamos um membro de nome ID e vemos que o tipo se define por padrão do domínio ID, igual quando incluímos o atributo Customer ID na transação Customer. Continuamos adicionando um membro chamado Name para armazenar o nome do cliente e um membro Address para armazenar seu endereço. E salvamos. Esta definição que fizemos de um tipo de dados composto, podemos atribuir como tipo de dados de uma variável em um objeto. Porém, não podemos usar um tipo de dados estruturado para definir um atributo, já que estes podem somente armazenar dados simples. Por exemplo, se queremos armazenar os dados de um cliente em memória em certo objeto para usar mais tarde, podemos definir uma variável, customer, do tipo SDTCustomer, e carregaríamos a variável com os dados de um cliente. Vejamos isto em GNexus. Podemos usar variáveis em muitos objetos. Neste caso, vamos fazê-lo em um objeto procedimento. Vamos criar um procedimento, pressionamos Ctrl N e deixamos o nome padrão, e pressionamos Create. Agora vamos para a seção de variáveis do procedimento e definimos uma variável de nome OneCustomer, para armazenar em memória os dados de um cliente. Pressionamos Tab para definir o tipo de dados desta variável e podemos pressionar a seta e escolher o tipo de dados SDTCustomer. Mas é mais cômodo se formos à janela de propriedades, clicarmos na propriedade DataType, pressionarmos a seta e procurarmos os tipos de dados estruturados. Clicamos no sinal mais e selecionamos SDTCustomer. Agora abrimos a seção Source, no menu Insert, escolhemos Variável e selecionamos a variável OneCustomer. Digitamos ponto e vemos que se abre uma janela na qual vemos os membros que criamos no tipo de dados composto SDTCustomer, Address, ID, Name. Selecionamos ID, pressionamos Enter. Agora vamos carregar o membro ID desta variável de tipo SDTCustomer com o identificador do cliente. Escrevemos o sinal de atribuição, sinal de igual e o número 1. Continuamos carregando o nome do cliente. Inserimos na segunda linha de código a variável OneCustomer novamente. Digitamos ponto e selecionamos Name. Atribuímos o nome John Smith. E por último, carregaremos o endereço. Inserimos a variável OneCustomer.address e atribuímos Quinta Avenida 1, 2, 3, 4. Desta maneira, temos armazenados em memória, na variável OneCustomer, certos dados específicos correspondentes a um cliente, e poderemos trabalhar com eles mais tarde, no procedimento, em alguma operação que os exija.
Muitas vezes, achamos necessário guardar em memória dados que estão armazenados no banco de dados. Neste caso, a estrutura do tipo de dados estruturado, que devemos criar, coincide com a estrutura de atributos da transação que definimos. Vejamos como o GNexus nos ajuda a resolver isso facilmente. Criamos um novo tipo de dados estruturado, New Object, e selecionamos Structured Data Type, e damos o nome SDT Customer 2. Agora, em vez de começar a definir os membros do SDT um por um, arrastamos daqui a transação sobre a estrutura do SDT que estamos definindo e soltamos. Vemos que se criaram automaticamente os membros do SDT Customer 2, com os mesmos nomes dos atributos da transação Customer e seus tipos de dados. Salvamos. Agora, voltamos ao procedimento e definimos uma variável de nome AnotherCustomer. Pressionamos Tab e na janela Propriedades selecionamos o tipo de dados SDT Customer 2. Voltamos para a seção Source e inserimos a variável que acabamos de definir. Podemos digitar o símbolo e-comercial e nos são oferecidas todas as variáveis que temos definidas no objeto. Vemos que muitas delas não fomos nós que criamos, mas foram criadas por GNexus. Selecionamos AnotherCustomer. Agora digitamos ponto e vemos que aparecem todos os membros do tipo de dados estruturados SDT Customer 2. Dissemos que nosso objetivo era carregar essa variável de tipo de dados estruturado com os dados que estão armazenados no banco de dados. Veremos como realizar a carga quando estudarmos Data Providers. Para terminar, embora até agora tenhamos mostrado o uso de tipo de dados estruturado para guardar em memória os dados de um cliente, vejamos que muito facilmente podemos modificar sua definição para guardar os dados de muitos clientes. Voltemos à definição de SDT Customer e observamos essa coluna isCollection, que oferece uma caixa de seleção na primeira linha à direita do nome SDT Customer. Se marcarmos esta caixa, estaremos definindo que o SDT armazenará uma coleção de elementos da estrutura definida, em vez de um único elemento. Veremos mais sobre isso quando estudarmos Data Providers. Para terminar, efetuamos commit em GNexus Server.